Olá, irmãos e irmãs. É um momento de grande alegria para mim, porque tive a oportunidade novamente de voltar na rede social para falar das tuas maravilhas, enquanto são precisamente 10 horas e 20 minutos. Irei dar início neste belíssimo vídeo de pregação. Por isto, eu saúdo todos os meus irmãos. Quem me ouvir pela manhã, eu saúdo com o meu bom dia. Quem me ouvir pela tarde, eu saúdo com o meu boa tarde. E quem me ouvir pela noite, eu cumprimento com o meu boa noite. Por isto, eu irei compartilhar com os irmãos através deste vídeo, meditando em Mateus, no capítulo 22, versículo 9 a versículo 10. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que fez os céus e a terra. Portanto, o versículo 9 diz: Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Aminal. Glorificado, exaltado seja o nome de Yahweh, o Criador de todas as coisas. Meus amados, foram lidos 2 versículos para iluminação da visão apagada dos que ainda não se encontraram com a verdade. Por isso, nós iremos meditar nesses versículos. Quando alguém se encontra com o verdadeiro ou com a verdade, certamente o seu entendimento, que era cego, vai ser curado. Com certeza. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É porque ele lhe cura do seu entendimento para olhar as coisas espirituais. Aí você é liberto, porque está olhando tudo. Porque todos que são nascidos de mulher, já nasceu cego de nascença. Lá no jardim do Éden, foi lá que todos nós fomos cegos através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para nós termos a certeza, nós iremos ler em 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 4. Lá diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a verdade. O Deus deste século cegou todos os nossos entendimentos lá no jardim do Éden, para que não vejamos a verdade. Quem são os incrédulos? Por acaso, quem são os incrédulos, meus amados? Os incrédulos são todos que adoram este Deus que cegou o nosso entendimento. São esses que são os incrédulos, os que adoram o Deus que cegou o nosso entendimento. Por isto irei dar a minha sugestão não como mestre, mas como irmão.
Eu sempre costumo a dizer nas minhas pregações que eu era mestre, era quando eu vivia dentro do sistema religioso, como dirigente e diácono da Assembleia de Deus. Lá eu era o mestre para ensinar. Mas do momento que eu me encontrei com a verdade e a verdade curou o meu entendimento, eu deixei de ser mestre. Por isso nós iremos ler em Mateus capítulo 23, versículo 8. Vamos ver o que diz. Vós, porém, não queira ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. É por isso que eu deixei de ser mestre. Porque eu lia este capítulo com este versículo, mas não entendia. Porque eu não via as coisas espirituais. Ele falava para mim, vós, porém, não queira ser chamado Rabi. Porque todos sabem que esta palavra de Rabi, na língua hebraica, é mestre. É mestre. Porque um só é o vosso mestre, que é o Filho do Altíssimo, o Salvador, aquele que veio e morreu por nós. Esse é que é o nosso mestre. E todos vós sois irmãos. Por isto, glorificado e exaltado é o nome daquele que fez os céus e a terra. Por isto terei falar do ide, e peço atenção de todos que me ouvirem. Irei falar do ide. Quando Yahweh ordena ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes, precisamos entender duas coisas. Quando ele ordena ide é para pregar a palavra da libertação. Este é o primeiro assunto. É para pregar a palavra da libertação. Quando ele diz que o seu povo tem que lhe seguir, é fazendo a mesma pregação que ele fazia quando esteve aqui na terra. Certo, meus irmãos? É fazendo a mesma pregação que ele fazia quando esteve aqui na terra. Vamos conhecer a sua pregação. Vamos conhecer a pregação que ele fazia aqui na terra. No seu nascimento, registrado lá em Lucas capítulo 2, e o versículo 9 ao versículo 11, ele mandou um anjo ao encontro dos pastores de gado, lá no campo de Israel, onde eles estavam pastorando as suas ovelhas, para mostrar qual era sua pregação. Para mostrar qual era a sua pregação. Vamos ouvir. E o anjo do Altíssimo apareceu diante deles, diante dos pastores. E a glória do Altíssimo os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Os pastores ali
naquele campo ficaram com muito medo quando ouviram o anjo falar para eles. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Vos trago novas. Ele veio trazer a pregação das boas novas para a alegria de todo o povo. Vamos prestar atenção. E que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Yahushua. Por quê? Porque nós pregamos Yahushua. Por que que hoje nós pregamos Yahushua e não pregamos Jesus Cristo? Nós iremos saber por que que hoje nós pregamos Yahushua e não pregamos Jesus Cristo. Porque João, capítulo 10, versículo 30, que não é João este nome, e sim Yahuhana, diz: eu e o Pai somos um. Yahuhana escreveu dizendo que Yahushua, o que o Salvador e o Pai é uma só pessoa, é um só nome. Então esta é a razão de nós hoje pregar Yahweh e Yahushua e abandonar Deus e Jesus. Porque o Deus é o mesmo que cegou o nosso entendimento. Então Deus não está em seu Filho Jesus Cristo, para ele ser eu e o Pai somos um. Deus não está. Mas Yahweh está em Yahushua, porque Yahweh, ele é o Pai. Mas Yahweh é o Filho também, o nome dele. Shua é a salvação. Por isto seu filho passou a ser chamado Yahushua, porque é o salvador de seu povo. Então se cumpriu o versículo de Yahuhana: eu e o Pai somos um. Capítulo 10 e o versículo 30. Por isso, glorificado e exaltado é o nome de Yahushua. Então nós vemos no Novo Testamento, lá no capítulo 2 de Lucas, versículo 9 a 11, nós vemos o nascimento dele trazendo as boas novas para ser pregado, e não evangelho. E não evangelho. E não é só no Novo Testamento que nós encontramos a Boa Nova, mas também ele deixou escrito no Velho Testamento para as pessoas saberem que ele esteve aqui na terra. Foi para pregar a verdade para todo o seu povo e não a mentira. Por isto, leiam em Isaías capítulo 61 e o versículo 1, que lá diz assim: o Espírito do Altíssimo está sobre mim, porque o Altíssimo me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos.
Então, é o único pastor que foi ungido pelo seu pai Alro para pregar as boas novas para os oprimidos e não evangelho. Quando, meus queridos, ele se refere dizendo que quem pregar outra palavra sem ser as boas novas que ele deixou aqui na terra para ser anunciado, não dê crédito em outra pregação. Eles botaram ao contrário. Em vez de eles botarem a boa nova, eles botaram o evangelho. Quem pregar outro evangelho diferente não tem validade. Não é o evangelho, é quem pregar, quem deixar de pregar as boas novas do reino futuro e pregar o evangelho não tem validade para ele. Ele deixou escrito tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Leiam lá para vocês terem a certeza. Então, esta é a pregação do Filho do Altíssimo. As boas novas e de todos os que seguem a Ele. A sua palavra é a mesma para libertar os oprimidos. Tanto ele veio pregar as boas novas, como os que ele está tirando da religião para fora. Todos têm que pregar o que ele pregava. É as boas novas do reino futuro, porque todos nós estamos esperando a volta dele para reinar. Então esta é a pregação que ele deixou, escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento, para o seu povo, que ele fosse curando do seu entendimento, pudesse pregar para os oprimidos. Porque a única palavra que liberta os oprimidos é as boas novas do reino futuro. Depois da pregação e dos irmãos libertos, vem o convite para todos. Primeiramente, temos que pregar a palavra. Ninguém pode fazer reunião sem ter quem escute, sem ter as ovelhas para apacentar. Então, por isso, precisamos levar a mensagem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas ouvindo a palavra e ela sendo liberta pela palavra, aí todos recebem um convite. Todos recebem um convite. Agora prestamos atenção. Qual é este convite para todos? Prestamos atenção. Qual é este convite para todos? É para uma grande reunião de casa cheia, mas não é aqui na terra, e sim lá nas nuvens, nas bodas do Cordeiro. É lá que esta reunião, ele fala que país nenhum aqui na terra já reuniu povo como ele vai reunir lá nossa reunião lá nas nuvens. Estão entendendo, meus amados? Então, esta é a reunião que ele exige casa cheia. Quando ele fala de casamento, ele está falando do encontro
do noivo com a noiva, que já se aproxima. Mediante os sinais que nos aparecem. Então já se aproxima a volta de Yahushua. Estão compreendendo, meus amados? Então já se aproxima a volta de Yahushua. Por isso ele exige os pregadores que pregam as boas novas para libertar as almas para esta grande reunião que vai haver lá nas nuvens. Lá nas nuvens. Esta é a única reunião que ele exige ter muita gente. É nessa reunião. A única reunião que ele exige ter muita gente. Porque é ele que vai falar nessa reunião. É ele que vai falar. Assim como ele falou aqui na terra para 4.000, 5.000 pessoas, assim também ele vai falar lá nessa reunião nas nuvens para esta grande multidão. Também essa é a única festa que ele participa, por ser a festa dele, por ser espiritual. Lá não tem carnalidade. Por isso ele habita nessa festa e vai fazer esta festa para ele e para todos os que lhe pertencem. Glorificado, exaltado é o nome de Yahushua. Muitos acreditam que depois que ele subiu para o Shualmayal, que nós aprendemos a chamar céu, ele ainda participa das festas religiosas aqui na Terra. Muitos acreditam nisso. Que do momento que ele subiu para o Shualmayal, muitos pensam que ele habita dentro dessas festas religiosas, nesses templos feitos de alvenaria, onde ele diz em Atos capítulo 17, versículo 24, que ele não habita nesse templo. Então, se ele não habita nesse templo, ele não está numa festa dessa, meus amados, porque ele não habita lá. Então, se ele não habita nesse templo, ele não participa dessas festas. Vamos ver o que diz Amós, capítulo 5 e o versículo 21, para confirmar o que eu estou falando. Leiam no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Estou entendendo, meus irmãos? Aborreço e desprezo as vossas festas. Por quê que ele aborrece e despreza? Quem despreza não vai lá, meu amado, nessa festa. Porque esta é a festa da idolatria. É o mais que as Escrituras condena dentro dela é a idolatria. Então ele não habita nessa festa porque ali todos adoram ídolos. Ídolos. Porque o Deus que todos adoram é o mesmo Zeus de Israel, é ídolo. O Senhor Jesus que eles adoram, Filho de Deus, é o mesmo Baal, filho de El, é ídolo. Então todos ali nessa festa estão adorando ídolo. E se fosse só adoração de ídolo, era só uma coisa. Mas que ali os pregadores estão pregando a palavra
a dinheiro. Estão vendendo a palavra para os irmãos. No entanto, ele diz, dá de graça o que tu recebeu de graça. Mas esses obreiros da iniquidade vendem a palavra. Então jamais ele habita numa festa dessa. Jamais ele habita numa festa dessa. E quando ele diz quando ele diz assim, e que ele aborrece e despreza as vossas festas e as vossas assembleias solenes, ele não tem nenhum prazer. O que é esta assembleia solene? É aqueles grupos de irmãos evangélicos, ali todos reunidos para adorar a idolatria. Então ele não tem nenhum prazer. Ele não tem nenhum prazer nessas assembleias de estar ali olhando aqueles irmãos cultuando ídolos, ouvindo a pregação do evangelho da prosperidade, sendo vendido a palavra. É bem aí que ele diz, se alguém pregar outra palavra a não ser a que ele ordenou no seu nascimento, não acredita nessa palavra. Está aí. É porque ninguém prega as boas novas. Todos pregam o evangelho. E o evangelho é a prosperidade. Por isto é cobrado dinheiro lá dentro, todos os dias e todas as noites. Então, ele não habita numa festa dessa e nem assiste. Ele não tem prazer nenhum dessa assembleia solene, porque estão todas envolvidas com ídolos. Todas envolvidas com ídolos. Quando ele diz, meus amados, não comei da comida sacrificada a ídolos, o sistema autoriza todos os seus fiéis para não comprar a comida do leilão, porque para eles esta que é a comida sacrificada a ídolos. E, no entanto, esta comida, meus amados, é uma comida física para o nosso corpo físico. É uma comida física para o nosso corpo físico. Se nós deixarmos de se alimentar com uma comida dessa, nós não resistimos. Nós não resistimos. A comida que ele diz, não comei da comida sacrificada a ídolos, é participar desses ensinos, dando esta alimentação suja, porque a palavra dele é o pão, mas este pão só é bom para dar para suas ovelhas se for um pão limpo, mas se for um pão sujo, uma comida suja, isto significa quando a palavra é pregada errada. Então, em vez de alimentar essas ovelhas, vão adoecer todas elas. É por isso que ele tem ovelhas doentes, muitas ovelhas doentes dentro desses templos de alvenaria. Muitas ovelhas doentes, porque estão todas doentes através desses ensinos errados, porque é em nome de ídolo, porque Deus é o mesmo Zeus, Senhor Jesus é o mesmo Baal. Estão compreendendo, meus queridos? E aí ele diz, não comei da carne do porco. Muitos dentro do sistema
acham que a carne do porco é do animal, porque foram expulsos uma legião de demônios de Gadareno e ele ordenou que entrasse nesses porcos, quase 2.000 porcos mortos, afogados. Por isso, muitos religiosos não comem carne de porco, porque acham que esses porcos que nascem ainda de hoje estão tudo endemoniados. Meus amados, é muito triste a pessoa ser cega para não olhar as coisas. Então, o porco que ele se refere é o homem, que está ali ensinando tudo errado. Por ensinar errado, está lambregando a sua palavra. Está lambregando a sua palavra. Por isso este homem é porco. Não comei da carne do porco. Estão compreendendo, meus irmãos? Estão compreendendo? Meus amados, é muito triste as pessoas não olharem as coisas. Vamos ver o que diz Amós capítulo 5 e o versículo 23. Vamos ver o que diz. Afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Horrível isso. Afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. O que é estrépito? Estrépito é aqueles barulhos de caixa, de instrumentos, está entendendo? De corda, de sopros. Isto é estrépito. Então ele está dizendo, afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Ele não ouve, meus irmãos. Por isso ele não está dentro de uma festa dessa. Porque, veja bem, ele fez o homem com a sua própria garganta. E nesta garganta que ele fez o homem, ele deu um som para ela. E ele quer ser adorado, louvado, é com o som que ele botou nesta garganta, e não com instrumentos. Por isto ele ordena, afasta de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Meus amados. Então, meus irmãos, e todos que me assistem neste vídeo, não crê em minhas palavras. Não crê nas minhas palavras, mas crê na palavra daquele que fez os céus e a terra. Crê nessa palavra. Ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que ele escreve nas escrituras, que está escrito, meu amado, não desmereça, dê crédito nela. Se ele está lhe ordenando para você tirar os estrépitos dos seus cânticos, que ele não vai ouvir a melodia do seu instrumento, obedeça a ele, não obedeça a mim, mas obedeça a ele. Por isso, glorificado, exaltado é o nome daquele que fez os céus e a terra. Muitos alegam Salmo 150, porque ali tem muitos instrumentos. Por isto eles alegam, não se pode pregar este versículo, porque Salmo 50 ali tem instrumento de toda espécie para as pessoas. Eu já vi pregador falar essas coisas.
Mas quero dizer para vocês, meus amados, que foi por isso que ele se fez carne e habitou nos nossos meios, para excluir essas coisas de seu povo. Porque se essas coisas aqui favorecessem o povo dele, o que ele vinha fazer para cá para morrer por eles? Que aqui tudo estava de acordo, tudo bom. Então, quando ele veio morrer por nós, é porque aqui está todo mundo errado. Todos desmoronados, todos caídos, todos quebrados. Foi por isso que ele veio morrer. E para ele vir morrer por nós, ele teve que se fazer carne como nós, para poder habitar nos nossos meios, para que ele pudesse encerrar todos esses erros após a sua morte e ressurreição. Estão entendendo, meus amados? Então não olham para o Salmo 150, porque esse Salmo 150, esses instrumentos, quando ele chegou, ele já achou. Não foi inventado por ele, ele já achou. Ele veio e foi desfazer todas essas coisas que ele não se agrada. Estão compreendendo? Pois isso que ele veio fazer. Então já falei para vocês da pregação das boas novas. Já falei das festas que ele não habita aqui na terra. Já falei dos cânticos que ele não ouve o instrumento que tem estrépito na sua garganta. Não. Olham para os pássaros. Se abaseiam pelos pássaros. Os pássaros grazinam, tão bonito, tão alegre, para satisfazer o seu Criador. Por isso, ele ordena todo o seu povo, do momento que se encontra com ele, que abandone todas essas coisas que ele condena. Glorificado e exaltado é o nome de Yahushua. Agora vamos tratar das reuniões terrenas. Já falamos da reunião nas nuvens, a maior reunião de todos os tempos, que vai haver. Agora nós iremos falar das reuniões terrenas. Iremos falar. Prestam atenção. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, te amo sim. Ele tornou dizer: Pedro, tu me amas mesmo? Pedro disse: sim, eu te amo. Então, apacentai os meus cordeirinhos. Prestam atenção no que eu vou falar aqui. Então, Pedro, apacentai os meus cordeirinhos. Ele autorizou um apacentador para que... Por quê? Por que ele apresentou Pedro? Foi porque Pedro era presbítero? Será que foi porque Pedro era pastor que ele apresentou ele para apacentar as ovelhas? Ele apresentou Pedro porque Pedro confirmou a ele que ele amava, que ele lhe amava. Por isso que ele foi
apresentado para apacentar os meus cordeirinhos, e não porque ele era presbítero ou pastor. Porque quem ama não espanca, meus amados. Quem ama outro, quem ama qualquer pessoa, não espanca. Para a pessoa domar os animais é com carinho, com amor. Com pancada não aduma. Com pancada não aduma. Só se aduma com amor. Assim como os animais, também são as ovelhas de Arro, a humanidade. Também são as humanidades. Estão entendendo, meus amados? Então, quem ama não espanca. Por isso ele ordenou Pedro que apacentasse as ovelhas dele, que estava todas quebrada na mão desses apacentadores maus nessas reuniões de muita gente. Essas ovelhas dele estavam todas quebradas dentro desses templos por causa desses apacentadores maus. Estão entendendo, meus amados? Que participa dessas grandes reuniões dentro desses templos. Por isso, ele disse, Pedro, apacentai os meus cordeirinhos. Prestam atenção. O que ele disse mais? Aonde estiver 2 ou 3 cordeirinhos, vai ao encontro deles e apacentai com amor, que eu estarei no meio de vós. Aonde estiver 2 ou 3 cordeirinhos, Pedro, vai ao encontro deles, apacentai com amor, que eu estarei no meio de vós. Não é os cordeirinhos sair ao encontro de Pedro, mas sim Pedro sair ao encontro dos cordeirinhos. Estão me compreendendo, meus amados? Estão me compreendendo? Por isso precisamos entender que a reunião de muita gente é lá nas nuvens. Ele exige casa cheia, salão cheio. É lá nas nuvens essa reunião de muita gente. Porque é ele quem vai ministrar este povo. Ele tem palavra doce, saborosa para ministrar este povo. Não é o homem pecador aqui na terra. O homem pecador mau, que em vez de apacentar as ovelhas com amor, vai apacentar com vara. Estão me compreendendo, meus amados? Mas aqui na terra essa reunião é bem pequena. Por quê? Se trata de pequenos grupos. Por isso essa reunião é bem pequena. Porque tem casa, meus amados, que tem um cordeirinho. Prestam atenção por que ele ordena esta reunião. Tem casa que tem um cordeirinho. E tem casa que tem 2 cordeirinhos. E tem casa que tem 3 cordeirinhos. É muito raro ter mais dessa quantia em uma casa. É muito raro ter mais de 3 em uma casa. É muito raro.
Então, uma reunião dessa é válida para o Cordeiro ou para o Criador. Uma reunião dessa é válida. Por quê? Porque as suas ovelhas vão sendo alimentadas com a palavra amorosa. Porque aonde o apacentador vai apacentar essas ovelhas, onde tiver uma, ou casa que tiver duas, ou casa que tiver três, ele vai apacentar com a palavra amorosa. E sendo assim, nenhuma se espalha do rebanho. Estão compreendendo? Sendo assim, levando uma palavra de conforto para uma ovelha, isso simboliza em uma casa, para duas ovelhas, isso simboliza casa que tem dois crentes. Em uma casa onde tem três, simboliza casa que tem três crentes. Então o apacentador que chegar ali naquela casa, levando uma palavra de conforto, de amor, não tem como as ovelhas se separar do rebanho. Para isso, eu mando os meus irmãos lerem Jeremias capítulo 10 e o versículo 21. Lá diz assim: os pastores se embruteceram por não buscar o Criador, por isso não prosperaram. E os seus gados estão todos espalhados. Pastor, meu amado, aquele homem que quer ser pastor para ensinar, para doutrinar, é com esse homem, é para esse homem que esse versículo está falando. Os pastores se embruteceram por não buscar o Criador, porque ele só busca é Deus, o que cegou o entendimento de todos. Por isso eles não prosperaram em conhecimento espiritual, não é em bens materiais, em conhecimentos espirituais. E o seu gado estão todos espalhados, porque apacentam esses gados na dureza, no rancor, quebrando essas ovelhas. Por isso ele diz que ele tem muitas ovelhas quebradas nesses tempos. Estão entendendo, meus amados? Estão entendendo? Mas, meus amados, quando há ausência de alguma ovelha no rebanho, prestam atenção, quando há ausência de alguma ovelha no rebanho, o defeito está no apacentador e não nas ovelhas. O defeito está no apacentador e não nas ovelhas, porque ele não sai ao encontro delas para apacentar elas. Ele só quer que elas vão ao encontro dele. Então o defeito está nesse apacentador, porque em vez de apacentar a ovelha com amor, apacenta com pancada. Apacenta com pancada. E ninguém se acostuma com pancada, meu amado. Ninguém se acostuma com pancada.
Por isso Yahushua foi bem positivo. Procurar Pedro, tu me amas. Ele diz, te amo. Então apacentai os meus cordeirinhos. Porque só apacenta os cordeirinhos para os cordeirinhos não fugir do rebanho, é os que têm amor para apacentar eles. Se alguém não tiver este amor para apacentar essas ovelhas, o conselho que eu dou, não queira ser chamado mestre, nem pastor e nem apacentador. Porque você não tem amor para apacentar as ovelhas de algo. Por isso elas se espalham. Portanto, aqui vai um aviso para todos. Os irmãos que se dizem apacentador de ovelhas, se não tiverem amor por essas ovelhas, não assuma esta responsabilidade, porque pode causar mal para este apacentador. Por isso eu digo, cuidado para não sujar suas vestes. Cuidado para não sujar suas vestes, porque será mais dura a sua punição. Será mais dura a sua punição. É por isso que ele diz, não queira ser chamado rabi, porque mestre um só é o vosso mestre, para ensinar, para apacentar suas ovelhas. Estão me compreendendo, meus amados? Portanto, ele diz que tem filhos maus e tem filhos bons. Nessa grande reunião lá nas nuvens, e do momento que se encontra com o filho mau, não é muito bom, não é muito suave lá nas nuvens. Porque ele vai lhe dizer, amigo, como foi para te entrar aqui com essa veste suja? Este irmão sujou a sua veste, porque não soube apacentar as ovelhas dele. Amigo, como foi para ti entrar aqui com essa veste suja? E esse irmão vai emudecer de vergonha. E ele dirá, meus servos, amarrai este homem de pés e mãos e lançai na fornalha acesa, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque aqui são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Por isto, meu amado, saiba que ele tem filho bom e ele tem filho mau. Os filhos bons são esses que vão reinar com ele. Mas os filhos maus é dele. Mas ele vai disciplinar lá nas nuvens. Porque aqui na terra ele não disciplina nem o filho dele. Porque todos aqui são pecadores. Esta terra aqui é terra do pecado. Então ele não vai se preocupar de disciplinar filho nenhum dele aqui na terra. Mas ele alerta cada um com a sua palavra. Ele alerta cada um com a sua palavra. Quando ele diz,
Ide a todo mundo pregar as boas novas do Reino futuro a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Quem crê nele, que é ele que é o pastor que emerge, é ele que é o pastor que limpa nossas vestes, é ele que é o pastor que nos dá a vida eterna. Se você crê nele, que é ele que emerge, é ele que lhe salva, pois você é livre da condenação, de ficar na grande tribulação e de ser amarrado de perna e de mão lá nas nuvens. Estão me compreendendo, meus amados? Mas disciplinar, aqui na terra não disciplina nem um filho, porque ele vai disciplinar esses filhos deles mal, é lá nas nuvens. Porque ele disse que o julgamento começa primeiro pela casa dele, para depois começar por outra casa. Então você, meu amado, que ouve este vídeo, não acredita nas minhas palavras, mas acredita em quem escreveu as Escrituras. E quem escreveu as Escrituras? Glorificado e exaltado é o nome de Yahushua. Para a religião católica, aqui trata de purgatório. Para a religião católica, este castigo aqui trata-se de purgatório. Para os protestantes, não existe purgatório e nem existe trevas exteriores. Para esses não tem nem purgatório e nem trevas exteriores. Só existe para esses céu ou inferno. Estão me compreendendo? Esses são os que a Bíblia chama de sacerdote e chama também de levita, por ter o coração de pedra, o coração velho de pedra ainda dentro dele. Não vê as coisas espirituais para fazer o bem para ninguém. Não vê as coisas espirituais. Ninguém pensa que os sacerdotes, os levitas, são amorosos com as pessoas. Eles ali estão, mas para se beneficiar e não ajudar as pessoas. Agora sim, o samaritano, esse é o que tem compaixão pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que traz algum problema. Esses têm compaixão. Por que eles têm essa compaixão? Porque certamente eles têm já um coração novo de carne e um espírito novo. Por isso não faz acepção de pessoas. Por isso ele não faz acepção de pessoas. Foi o que teve compaixão com o homem que foi roubado e espancado pelos assaltantes. E ele cuidou dele até ficou bom. Esse é o samaritano. Por isso, meu amado, você que lê as Escrituras e pensa de saber tudo o que ela fala,
Você muitas das vezes não está sabendo o que ela fala e não entende. Não quero ser mestre ou não queira ser mestre para ensinar. Você que lê as Escrituras e não está entendendo ela, então não queira ser mestre para ensinar, para você não ser chamado de porco. Está me compreendendo, meus amados? Mas seja irmão para aprender um com os outros. É melhor se humilhar do que se exaltar. Este é um conselho muito especial. É melhor se humilhar do que se exaltar. É melhor lá nas nuvens ser chamado de filho do que de amigo. Como sabemos que passamos da morte para a vida? Como é que nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Como é para nós sabermos? É quando amamos os nossos irmãos. Quando amamos nossos irmãos, aí sabemos que passamos da morte para a vida. Por isso, repito mais uma vez, o Salvador cobrando de Pedro: Pedro, tu me amas, te amo, então apacentai os meus cordeirinhos. Porque ele está exigindo amor. 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 Se nós temos amor com nossos irmãos, então nós temos toda a certeza que já passamos da morte para a vida. Então você que deseja, presta atenção. Você que diz que já passou da morte para a vida, você não permanece mais na morte e sim na vida. Então preste atenção. Então você, desejando o inferno para o seu irmão, preste atenção. Você que já passou da morte para a vida, mas continua desejando o inferno para o seu irmão, que diz que deseja seu irmão adoecer, deseja enfermidade para o seu irmão de fundo de rede, porque ainda não aceitou seu Salvador. Tem muitos evangélicos por aí fazendo assim. Esses evangélicos são os sacerdotes do passado que estão no presente. São os levitas do passado que estão no presente. Esses evangélicos. Que você que desconsidera a sua parentela, não considera mais os seus parentes biológicos, só o espiritual. Você que insulta o seu irmão com palavras que lhe ofendem e não ora por ele, porque se você já passou da morte para a vida, então em vez de você fazer essas coisas com seu irmão, desejar esses mal para seu irmão, você ora por ele. Não diga que você tem a vida, meu amado, porque fazendo assim ainda continua na morte. Fazendo assim ainda continua na morte. Ainda não passou da morte para a vida. Eu espero que este vídeo
que este vídeo sirva de orientação para muitos tirar o cisco do olho. Estão entendendo? Eu espero que este vídeo sirva de orientação para muitos tirar o cisco de seu olho. Foi o que Mateus disse. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tu cuidar de tirar o arqueiro do olho de teus irmãos. Foi o que Mateus ordenou. Querendo dizer, em vez de condenar alguém, ore por ele. A oração de um justo faz muito efeito na vida de alguém. Se tu é justo, já passou da morte para a vida, conhece toda a verdade, não dá crédito no que o teu irmão te diz, porque tu és inteligente na leitura, pois ora por ele, porque assim como tu és justo, a tua oração pode fazer um grande efeito na vida daquele irmão. Ou tu queres que o Salvador te diga assim: quem és tu para julgar os céus alheios? Ainda continuando na morte, meu amado, não considere que isto seja um insulto. Não considere. Ou que seja exaltação. Mas é um irmão querendo o bem de todos os irmãos. É um irmão querendo o bem de todos os irmãos. Por isto, eu deixo o meu abraço de todo o coração, de todo o amor, com toda alegria, para todos vocês. Se gostaram do vídeo, pode repassar para as pessoas que possam também servir de exemplo. Porque talvez muitas pessoas estão fazendo do mesmo jeito e se lembram que aquele homem que caiu na mão dos assaltantes, o assaltante roubou ele, espancou ele, deixou ele no chão quase morto. Mas nós vemos que saindo um sacerdote de Jerusalém para Jericó, viu aquele homem ali caído. O que ele fez? Ele ajuntou? Ele passou de lado. Quem é sacerdote? Não é o mesmo que escreveu a Bíblia? Pode ser uma pessoa amorosa pelas almas? Pode ser uma pessoa amorosa pelas almas? Ou é uma pessoa que quer ver todos no inferno? Qual é a diferença do sacerdote para o levita? A diferença alguma entre os dois? Porque o levita também passou
pelo mesmo caminho, olhou ali aquele homem caído e fez o mesmo que o sacerdote fez e passou distante? Quem é que o sacerdote adora? Deus e Jesus. Quem é que os levitas adora? Deus e Jesus. O que simboliza o sacerdote? Os padres. O que simboliza hoje os levitas? Os pastores mercenários. Esses dois homens, eles se compreendem. Eles se compreendem pedindo só para se beneficiar. E cadê o amor do sacerdote? Cadê o amor do levita com aquele homem? Que de um amor, meus amados. É isso que os irmãos precisam abrir os olhos, tirar o cisco do olho, através de um que já tirou a trave do seu. Mas veio ali aquele outro homem samaritano. E foi quem acolheu aquele pobre caído. Foi quem teve compaixão por aquele pobre caído. Foi quem teve compaixão. Juntou ele, tratou ali do seu ferimento, botou no seu transporte e conduziu para um lugar melhor de recurso. E ali foi tratar daquele doente. E quando é no outro dia, ele viaja, puxa 2 denários e deu para aquelas pessoas cuidar daquele doente. E se por acaso gastasse mais do que ele deixou, na volta dele, ele pagaria tudo. Este é um homem de coração novo, de carne, não é um homem de coração velho de pedra. Este é um homem de espírito novo, não é um homem de espírito velho. Meu amado, este é o homem que não adora mais Deus e não adora mais Jesus. Este é o homem que já se encontrou com a verdade. Adora Yahweh Yahushua. Esse é o homem samaritano. Vocês se lembram do encontro dele no poço de Jacó com aquela mulher? O que foi que a mulher disse para ele? Se admirava muito do Salvador, pedia água para ela, porque ela era samaritana e os judeus não se uniam com os samaritanos. Os judeus não se uniam com os samaritanos. Então ela ficou muito admirada. Mas vejam o que ele disse. Se eu te der da água que eu tenho para te beber, nunca mais tu terás sede. Ela respondeu, então dar-me desta água. Ele disse, então vai ao encontro da tua família, do teu marido e traz ele. Então ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, falaste a verdade. Porque tu tiveste 5, mas o que tu tem hoje não é teu. Ela disse, este homem é um profeta. Glorificado, exaltado é o nome de Yahushua. Então isto se refere sobre nós, meus amados. Nós gentios não tínhamos o direito de ser salvos.
e jamais ter as escrituras na nossa mão. Hoje nós temos as escrituras na nossa mão, mas já modificada por esses sacerdotes. Do momento que eles fizeram a Bíblia, trocando todos os nomes verdadeiros, foi para nos enganar, porque esse é o costume deles, ver todos no inferno. Estão entendendo, meus amados? Então, por isto, as Escrituras diz que um cego não pode guiar outro cego, porque os dois cairão em um só buraco. Ele quer dizer, sacerdote, levita, que adoram Deus e adoram Jesus, não pode ser guia de nenhum deles. Porque para onde o sacerdote está levando os seus seguidores, os levitas, que são esses pastores mercenários, estão levando também para o mesmo buraco. Porque todos dois têm o coração mau. Nenhum acolheu aquele homem que precisava de ser ajudado. Estão compreendendo, meus amados? Estão compreendendo? Então, quando ele diz amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, muitos não compreendem isso. Muitos dizem que o seu próximo é a sua família. É a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, sua avó. Assim que muitos compreendem. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazei como o levita fez. Aliás, fazei como o samaritano fez. Porque assim como ele viu aquele homem ali, o próximo era o samaritano. O próximo de cair ali em uma emboscada dessa era o samaritano. Portanto, meu amado, você que ouviu este áudio, dê valor. Assistam do começo ao fim, para que você possa ver algumas coisas que você não enxergava. Em nome de Yahushua, eu peço para todos, e me aguardam, eu voltarei outra vez, falando para vocês em outro livro, mostrando a realidade para cada um de vocês. Aminal, Aminal.